Preparado para bugar a sua mente com este novo universo paralelo chamado Backrooms? Olá, trevosos e trevosas, seres das trevas. Adoro esse trovão. Trevas. Muito bem, editor. Aqui é Daniel Pires, mais uma vez, para falar sobre terror, fantasmas e universo paralelo, que é uma coisa que eu gosto bastante. Mas antes de tudo, já deixa o seu like aqui no vídeo, já comenta, compartilha esse vídeo e se inscreve, obviamente, no canal, porque assim você vai ver todos os meus vídeos. Ativa o sininho aí, olha o sininho, blim, 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 para você poder assistir todos os meus vídeos. E hoje nós vamos falar de um universo paralelo chamado Backrooms. Primeiro, você sabe o que é universo paralelo? É como se fosse uma outra dimensão que você vai, lá as coisas não precisam fazer muito sentido. Já assistiu Silent Hill? Já ouviu falar de Sete Além? Pois é, são alguns exemplos de universos paralelos onde tem criaturas, entidades, o tempo não é igual ao nosso tempo. E Backroom é o novo universo paralelo, é o universo paralelo do momento. Eu falo novo porque a primeira imagem sobre esse universo paralelo, Backrooms, foi postada na internet em 2018 e aí as creepypastas, as fanfics começaram a surgir a partir daí. Vou explicar tudinho em ordem cronológica. Bom, primeiro a gente precisa entender o que é uma creepypasta. Sabe o que é creepypasta? É como se fosse uma fanfic, é uma história inventada, uma história geralmente assustadora, né? As creepypastas, né, que é creep, né, que significa assustador, né? E pasta que vem de história, né, de pequenas histórias, pequenas narrativas. Então uma creepypasta seriam essas histórias assustadoras que surgem na internet e aí elas vão sofrendo modificações porque as pessoas vão comentando, vão incrementando algumas partes, vão criando algumas partes e aí quando vem a história tem seus personagens, tem as suas narrativas, né, o seu enredo ali, e isso são creepypastas. E Backrooms, né, que é esse universo paralelo, ele nasce a partir de uma foto que foi postada num fórum chamado 4chan, que é um fórum mais comum lá nos Estados Unidos, mais popular lá nos Estados Unidos, onde as pessoas postam e tentam manter ali o seu anonimato, não tem essa questão de foto de perfil, onde você mora, localização, não. O 4chan é uma rede social mais popular lá nos States e as pessoas postam coisas de maneira mais anônimas, né? Tem o Reddit também, né, que também surgem algumas creepypastas por ele, mas o 4chan foi o berço do Backroom. E no dia 21 de abril de 2018, há pouco tempo, essa imagem que você está vendo aí na tela foi postada nesse fórum chamado 4chan como uma cursed image, que seria uma imagem amaldiçoada, traduzindo para o português, né? Cursed image. E aí as pessoas começaram a ficar, que imagem é essa? É uma foto que parece o quê? Um escritório vazio, ela tá toda amarelada, mostra aí um carpete meio velho, um papel de parede amarelado, uma sala que você não sabe o que é, pode ser uma pintura, poderia ser muito bem uma pintura, um quadro, não sei. As pessoas começaram a ver que essa imagem tinha algo estranho, também porque ela foi postada como uma imagem amaldiçoada, então já começa por aí. E aí no dia 14 de maio de 2019, um usuário foi lá e fez um comentário sobre essa foto. Na verdade, ele criou uma história sobre essa foto. E aí as creepypastas já começam a partir daí, porque você não sabe, será que ele criou? Será que ele sonhou? Será que a imagem dessa foto, que até então não tinha história, será que esse usuário sabe de alguma maneira que a história dessa foto é essa? E ele escreveu em inglês exatamente assim: se você não tomar cuidado, você no-clip. No-clip é um termo gamer, né, pra quem joga e tudo mais. É quando você atravessa uma parede em um jogo e sai em outro lugar. É mais ou menos assim pra entrar em Backroom, né? Por exemplo, quem joga Counter-Strike, Doom, Diablo, tal, ou outros jogos do gênero First Person Shooter, né? Que seria o jogo em primeira pessoa, como se você estivesse vendo, assim, a câmera são os seus olhos, né? E aí, voltando pra história, ele falou mais ou menos assim: então, se você der esse no-clip, né, fora da parede e entrar em Backroom, fora da realidade, nas áreas erradas, você vai cair nas Backrooms, que traduzindo seria bastidores, né? Locais onde não há nada além do cheiro de carpete úmido, a loucura amarela, infinitos fundos barulhentos de luzes fluorescentes piscando, e você estará preso aproximadamente em 6 milhões de áreas quadradas randomicamente segmentadas em salas vazias.
Isso é bem assustador, não é? Muito bem, isso daí foi em 2019. Então postou a foto em 2018, passou um ano, as pessoas ficaram, que foto é essa? Um usuário foi lá e comentou, fez esse comentário dizendo que se você passasse essa parede você ia entrar em Backroom. E aí em 2020, né, lá no meio da pandemia e tudo mais, alguns vídeos começaram a pipocar na internet, principalmente no TikTok, né, que o TikTok viralizou em 2020. E aí algumas pessoas falando que visitaram Backroom, que sonharam com Backroom, contando que Backroom tem várias salas e tem entidades e tudo mais. E aí a creepypasta começou a tomar força, começou a ganhar força e começou a ficar muito maior do que ela já era. E aí, pra ficar mais recente ainda essa história de Backrooms, agora em janeiro de 2022, um usuário, né, um cineasta, um jovem cineasta do nome Kane Pixels, publicou na sua conta no YouTube um curta-metragem, aí já é um curta-metragem ficcional, um filme, né, mesmo, chamado The Backrooms, abre parênteses, Found Footage. Found footage é um gênero do cinema como se fosse câmeras encontradas, imagens encontradas de uma câmera que foi jogada e tudo mais. Sabe Atividade Paranormal? Como se fosse o cara gravando, aí o pessoal encontra aquela câmera, né? Bruxa de Blair é o primeiro filme do cinema, Bruxa de Blair de 99, né? É o primeiro filme que foi pro cinema nesse estilo found footage, que são imagens encontradas. Então, esse Kane Pixels, esse usuário do YouTube, postou no canal dele um curta chamado The Backrooms, Found Footage, entre parênteses, e o curta bombou no YouTube, deu quase 20 milhões de visualizações. Provavelmente depois que eu postei esse vídeo subiram as visualizações, né, desse curta dele. E é um curta ali com seus 9 minutos de duração, né? Por exemplo, começa ali com um cara gravando uma cena, um cara com um ator com uma máscara de macaco, eles estão tipo num lugar meio vazio assim, e do nada o cameraman, né, o cinegrafista, ele vai se afastando com a câmera na mão, ele tropeça e ele cai dentro das backrooms. É meio sem sentido, como se ele caísse num buraco ali na rua e entrasse nas backrooms, né? Que são essas salas amareladas, com esse carpete antigo, com esse cheiro, né, de mofo, a parede amarelada com papel de parede, tudo muito igual. Essa luz fluorescente, aquele barulho, sabe, pra te deixar louco. E aí ele começa a andar pelo lugar lá, e começa, hello, tem alguém aqui, tal. E a câmera dele é a nossa visão, né? Por isso found footage, a imagem do filme é a visão, como se a gente estivesse dentro ali dos The Backrooms. É meio perturbador até. Inclusive, esse é o formato que eu uso nas minhas lives. Quem já assistiu minha live sabe, né? Que é como se você estivesse aqui na minha casa, em primeira pessoa, né? Você andando pela minha casa, as coisas acontecendo, os sustos acontecendo, as entidades em cima da câmera. E pra quem não sabe, aqui no Brasil fui eu que inventei essa parada de fazer live de terror ali, como se fosse um jogo em live action, né? Como se fosse um jogo real ali, né? Com pessoas reais, porque eu sou uma pessoa real, caso você não saiba. Eu não sou igual a Magalu do Magazine Luiza, eu sou uma pessoa real. É como se fosse um live action acontecendo ali, você assistindo em tempo real, ao vivo, comentando ali um filme de terror ao vivo. Então aqui no Brasil, não o gênero, não fui eu que criei o gênero, mas esse estilo de live de terror aqui no Brasil, fui eu que criei. Aham, por isso que faz tanto sucesso até hoje. E isso eu faço desde 2016, né? Então já 17, 18, 19, 20, 21, 22, já são 6 anos fazendo esse tipo de conteúdo e tá dando muito certo, principalmente agora lá no TikTok, que as lives estão bombando. Inclusive, se não me segue, já me segue lá pra você não perder as lives, porque tem muita coisa boa vindo por aí. E assustadora também. Mas voltando aos Backrooms, nesse mesmo canal que postou esse curta-metragem, saíram outros vídeos mostrando esse local sob as mesmas perspectivas. Então assim, as pessoas estão me perguntando, né? Mas Daniel, o que é Backroom? Eu tô fazendo no meu TikTok pequenos vídeos de até 1 minuto, né? Vídeos na vertical. Eu tô fazendo uma série chamada Backrooms, que é contando os levels, né? Os andares, os níveis que as backrooms têm. Então, primeiro, o que é uma backroom? O que é o backroom? É um universo paralelo. O que é um universo paralelo? Eu já recebi muitos relatos dos meus seguidores de pessoas que, por exemplo, falam que estão num banheiro público, aí você entra, na hora que você abre a porta de uma cabine do banheiro, você vê uma outra dimensão. Não é porque o banheiro tá sujo, porque não. Mas é que você vê tipo um outro lugar, você vê um lugar estranho, tipo uma floresta, depois você pisca, aquilo sumiu tudo, você fala, nossa, eu tive será que fui eu que vi isso? Será que eu tô passando mal? Meu Deus, eu tô vendo coisa estranha.
E aí isso pode ser um exemplo de universo paralelo. O criador de Sete Além, que é o Luciano Milici, que inclusive é meu amigo, já fiz uma live com ele, conheço ele pessoalmente. Inclusive vai vir um filme de Sete Além, ninguém te contou isso. O Luciano Milici, ele me contou que quando ele era adolescente, ele pegou um ônibus, né? E na hora que ele entrou no ônibus, ele tava de fone, ele falou que pegava qualquer ônibus que passava ali, porque qualquer ônibus ia pro ponto final dele lá, e pra estação que ele queria ir. E na hora que ele pega esse ônibus, ele entra e tem pessoas estranhas dentro do ônibus e começam a falar pra ele, essas pessoas, esses outros passageiros, inclusive o cobrador do ônibus: você não vai pra Sete Além. Depois eu posso fazer até um vídeo de Sete Além, se vocês quiserem, com o Luciano Milici, que é o criador de tudo. E as pessoas começam a falar pra ele: você não vai pra Sete Além. Ele fala: quê? Oi? Hã? E aí as pessoas falam... Ele falou que primeiro tinha uma idosa que falou: você não vai pra Sete Além, desce agora. Teve um outro cara que era meio humano: aí, mano, desce agora do ônibus, você não vai pra Sete Além. E ele, perturbado, desceu do ônibus e percebeu que o ônibus tava indo pra um lugar estranho. Ele não ficou no ônibus pra ir até Sete Além, deveria ter ficado, Luciano. Mas ele acredita que aquele ônibus estava indo para um universo paralelo chamado Sete Além. Por que ele acredita nisso? Porque depois, ele era época do Orkut, ele fez umas comunidades no Orkut falando que aconteceu isso com ele, e muitas pessoas começaram a dizer que já foram para Sete Além, que é um universo paralelo bizarro. Assim como Backrooms. Entende mais ou menos o que é o universo paralelo? Dá pra entender? É claro que nós estamos aqui num canal de lenda falando sobre universos paralelos, e é o que eu sempre digo, né? Existe? Não existe? Como falar para uma pessoa que já teve uma experiência igual o Luciano teve e outras centenas de pessoas que falaram que já visitaram Sete Além, como falar que não existe? Para elas, existe, né? Silent Hill é mais ou menos isso, né? No filme, a mãe com a filha, elas vão para um lugar interditado, uma cidade que seria um portal para Silent Hill, para esse universo paralelo, e aí elas ultrapassam esse portal e depois elas não conseguem mais voltar. O universo paralelo é uma coisa muito complicada. Lá muitas coisas não fazem sentido e em Backrooms não é diferente, ok? Inclusive dizem que para todo o universo paralelo existe uma maneira de entrar e existe um ritual para que você entre, se você quiser entrar. Dizem que não é legal entrar em universo paralelo porque você fica preso lá, igual em Silent Hill. Sem querer dar spoiler de um filme antigo, mas vai que tem alguém que não assistiu, mas dizem que ela nunca saiu de lá, né? Que ela volta pra casa, tá tudo, né? Não vou falar muito. Mas Sete Além, por exemplo, tem o ritual da alma, né? Que é um ritual que você confessa 3 pecados e entra. Depois a gente pode fazer um vídeo sobre isso. E entra no universo de Sete Além. Você começa a ver as entidades na sua casa, você começa a ver outros lugares e tudo mais. E eu posso pesquisar se existe algum tipo de ritual, alguma maneira de entrar em Backrooms. E se você quiser, eu posso fazer um vídeo só sobre os andares mais sinistros de Backrooms. Não dá pra fazer um vídeo com todos os andares, que a gente vai ficar aqui pra sempre, porque parece que são milhões de andares. Mas a gente pode fazer pelo menos sobre ali os primeiros andares e como entrar e sair de Backrooms, o que é muito importante, né? Porque ninguém quer ficar dentro de um universo paralelo para sempre, certo? E aí, deu para entender mais ou menos o que é Backrooms, né? Um universo paralelo, cheio de salas e de andares e de entidades estranhas? Pois é, tô esperando seu comentário sobre o que você achou desse vídeo e se você quer assistir um vídeo sobre os andares mais assustadores de Backrooms. Se você for uma pessoa ansiosa, já quiser assistir a série que eu tô fazendo lá no meu TikTok ou no meu Instagram sobre Backrooms, é só ir pra lá, me seguir também para assistir os vídeos. Mas aqui os vídeos são mais detalhados. E cuidado para não cair em Backrooms. Se inscreva no canal, deixa seu comentário, seu like, compartilhe esse vídeo que eu volto com mais vídeos sobre Backrooms. Tchau, trevosos. Será que eu estou em Backrooms? Eu não sei. Hello? Hello?